Olá, gente. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como as estações do ano elas interferem no dia a dia dos seres humanos, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre quais são as estações do ano, a gente vai falar um pouquinho como essas estações do ano elas se comportam na nossa cultura, tá? A gente vai entender como o Brasil ele recebe essas estações do ano. Essa aula vai ser dividida nessas 3 etapas, ok? Vamos começar a aula. Gente, para iniciar, eu vou falar um pouquinho para vocês, do sistema de luz que o planeta Terra recebe. Tá? Então, o planeta Terra ele recebe uma luz de uma estrela chamada Sol, tá? E o Sol ele consegue mostrar essa luz de acordo com as variações do planeta. Tá? Então, a gente vai ter 2 variações do planeta, uma chamada de rotação e outra de translação, certo? No movimento de rotação, o planeta Terra ele gira em torno dele mesmo, como você destaca aí na imagem. No movimento de translação, o planeta Terra ele vai girar em torno do Sol. Tá? Então, na movimentação de rotação, é uma movimentação mais rápida, certo? Dura em média 24 horas, certo? E na movimentação de translação é um pouco mais lenta, tá? Então dura geralmente em torno de 365 dias. Tá? Então, uma define dias e noites e a outra define a quantidade de tempo que vai durar um ano, certo? Vamos continuar. Aí a gente vai ver que a variação da luz no nosso planeta é que vai determinar as estações do ano. Vamos entender como. Quando a gente observa a variação de luz que vai ter no hemisfério sul, que é onde nós estamos situados, certo? Vai ter uma variação de luz mais forte, mais incidente, num período de 6 meses. 6 meses depois, a coisa muda e a parte norte que vai receber mais sol. Tá? Então, quando a gente recebe uma quantidade de luz, como você vê na imagem, no hemisfério sul, tá? Você vê que o hemisfério sul está no período de verão, porque recebe uma maior quantidade de luz. Quando você vai passar os 6 meses na parte norte com mais luz, você percebe que o hemisfério sul ele agora vai passar pelo período de inverno, tá? Porque não vai receber aquela quantidade de luz solar. Aí você me pergunta, professor, é isso mesmo que quer dizer as estações do ano? Está de acordo com o Sol, com a iluminação do planeta? Tá? Então o Sol ele é muito importante para definir essas estações do ano. E a gente vai ver também que as estações do ano é uma coisa mais cultural, né? Que a gente consegue regular a nossa vivência, regular o nosso nível de plantação, regular como as pessoas elas se deslocam no nosso ambiente, regular como as pessoas se comportam em ambientes diferentes. Tudo isso vai servir com o nome de estação do ano, ok? Vamos continuar aí. Uma outra coisa que a gente vai ver é que existem outras 2 estações do ano, que é um meio termo, tá? A gente vai ter a primavera e o outono. Da mesma forma, a mesma sequência. Quando for primavera no hemisfério norte, que é a parte norte, vai ser outono na parte sul e vice-versa, tá? Quando for outono na parte sul, primavera no hemisfério norte, ok? Essa vai ser a variação entre primavera e outono, verão e inverno. São 2 extremos opostos aí que a gente vai entender como é que cada um funciona bem bonitinho. É isso aí, vamos lá. Uma outra coisa que a gente vai ver, gente, é sobre o inverno. A primeira estação do ano que a gente vai observar é o inverno. Como eu falei para vocês, quando for período de inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Tá? Então, no hemisfério norte, a gente vai ter no hemisfério sul, o inverno no período do mês de julho, certo? Então, no período do mês de julho, o hemisfério sul ele vai receber menos quantidade de sol. Tá? Então, aí vai de 21 de julho a 23 de setembro. Tá? A gente vai ver que em algumas regiões do Brasil a gente recebe maior quantidade desse frio, tá? Recebe maior quantidade desse inverno, e em outras a gente recebe menor esse inverno e mais insolação do mesmo jeito. Tá? E a gente vai entender como é que isso aí funciona direitinho. Eu pergunto para você, existe alguma cidade no Brasil, assim, algum estado, alguma região brasileira que chega a ponto de nevar no período de inverno? Existe, tá, gente? Como vocês veem na imagem aí, é a cidade de Gramado, tá? No Rio Grande do Sul. A parte sul do Brasil, ela tem um inverno, às vezes, tão rigoroso, que chega a ponto de nevar. E isso serve como uma atração muito forte turística, tá? As pessoas também são acostumadas a observar, a ver essa neve. Tem pessoas de outras partes do Brasil que visitam Gramado, tá? No Rio Grande do Sul, nesse período de inverno, só para ver a neve, ficar mais próximo da neve.
Isso acontece porque o Rio Grande do Sul está mais ao sul, está mais próximo ali do hemisfério sul. Uma coisa que a gente vai observar é que quanto mais próximo das latitudes extremas, certo? Quanto mais próximo dos polos, polo sul e norte, hemisfério sul e norte, mais frio, tá? À medida que você vai chegando mais no centro do planeta, a gente vai observar que é um pouco mais quente, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ok? Uma outra coisa que a gente vai observar é o verão, tá? O período de verão é um período que tem uma maior insolação. Aqui no hemisfério sul, por exemplo, o período de verão ele vai chegar ali mais ou menos para dezembro, tá? Assim, em torno de 23 de dezembro, por ali. Então, de 23 de dezembro a gente recebe uma maior quantidade de sol, tá? E é aí que a gente tem que ter cuidado. Por quê? O Sol ele é uma estrela que emite muita luz, tá? E nessa luz também contém uma coisa chamada radiação. Essa radiação em excesso em nossa pele, ela pode causar algumas doenças, tá? Como, por exemplo, a mais grave de todas, o câncer. Então, você tem que tomar muito cuidado no período de verão, porque você corre o risco de pegar algumas doenças e se prejudicar por conta do sol excessivo, tá? Mas uma outra coisa que acontece também no período do sol em nossa pele, nosso corpo, na verdade, vai ser o excesso dele fazendo o nosso corpo evaporar. Nós, seres humanos, também somos constituídos por água e o excessivo calor do sol pode fazer com que nosso corpo tenha uma evaporação maior. Tá? E por isso que é necessário também no período de verão nós tomarmos bastante água para manter nosso corpo hidratado, ok? Como vocês veem na imagem agora, né, vocês veem a praia de Ponta de Pedras, tá? Uma atração turística aqui muito forte no verão, tá? Mais ou menos ali naquela parte mais norte de Pernambuco, e serve também de atração turística para muita gente, ok? Uma outra estação do ano que a gente vai observar vai ser o outono, tá? No período de outono, a gente tem aquela ideia das folhas caírem, né? Quem nunca viu essa imagem que está na tela aí, de folhas caindo nos filmes, a gente vai ver que as árvores derramam essas folhas aí nesse período de outono, é um período aí de desfloração de algumas árvores, e isso acontece no período de outono, mas a gente vai entender que esse período de outono ele não é tão forte aqui no Nordeste do Brasil. Vamos lá. Outro período que a gente vai observar também é a primavera. Como vocês acompanham em tela, essas flores, né? Várias cores diferentes. Tá? No período da primavera a gente vê que existe uma floração maior, muitas frutas começam a surgir, tá? A florar aí, e isso é uma característica predominante da primavera. A primavera é aquele meio termo ali entre umidade e calor, tá? Então isso é uma coisa propícia, tá? É uma espécie de clima propício para algumas plantas, e isso faz com que elas cada vez se aflorem mais nesse período de primavera, tá? A gente vai entender um pouquinho também quais são as datas, quais são os períodos dessas estações do ano e como elas funcionam também aqui no Brasil, ok? Como vocês acompanham em tela, a gente vai ver algumas características de cada estação, tá? Lembrando que cada estação aí vai ter a sua definiçãozinha bonitinho, e é importante que vocês destaquem, deem print na tela e tenham a ideia de cada uma na sua respectiva finalidade, né? Por exemplo, a gente vai ver no verão um período aí de mais sol, né? onde o hemisfério norte vai ter o inverno e o hemisfério sul vai ter o verão e vice-versa. A gente vai ver que o inverno também vai ter esse equilíbrio, mas vai ser um período mais frio. Vamos ver também que a primavera é um período de afloração, né? Onde as flores começam a surgir novamente. E a gente vai ver que o outono é quando as folhas se perdem. Então, cada estação do ano dessa aí representa um tipo de característica que os seres vivos eles recebem de influência, ok? Então, como vocês veem na tela no quadro agora, os períodos de cada estação do ano aqui no Brasil, tá? Então, observem o quadro. O período de outono no Brasil vai de 20 de março até 21 de julho, tá? O inverno vai de 21 de julho até 23 de setembro. A primavera vai de 23 de setembro até 21 de dezembro. O período do verão vai do dia 21 de dezembro até a próxima estação, que é a do outono. Então a gente vai ver que existe aí um ciclo natural, tá, entre as estações do ano, e isso é muito importante de modo cultural para os seres humanos, ok? Então, gente, eu citei para vocês algumas características das estações do ano, né? E falei para vocês sobre a questão da luz solar, tá?
Lembrando que na imagem que vocês viram, o Sol estava bem pequeno, mas o Sol é cerca de 1,5 bilhão de vezes maior que a Terra, tá? Uma estrela muito grande, e a gente vai entender como é que ele incide em nosso planeta e quais são as questões aí que fazem essa iluminação acontecer dentro da Terra, ok? Observa nessa imagem agora a linha do Equador, tá? Se a gente fosse observar a linha do Equador, se a gente fosse dividir o planeta em duas bandas, certo? Aquela metade que a gente dividiu ali seria a linha do Equador, tá? O centro mesmo. Na linha do Equador, gente, a gente vai ter uma maior incidência do Sol. Por quê? A Terra ela está inclinada, certo? E o Sol ela está em frente à Terra. E a parte inclinada que recebe maior incidência solar é a metade, é o centro do planeta, certo? Mas, como vocês veem na tela, existem algumas zonas, tá, que a gente vai observar agora. Duas zonas polar, tá? Uma ártica na região norte e uma antártida na região sul, certo? Duas zonas temperadas e uma zona tropical. As zonas polares, certo? São zonas de alta latitude, certo? Então ela recebe menos sol, certo? Ela recebe um período de frio maior e elas chegam a ser congeladas, tá? As regiões polares são as regiões mais congeladas porque recebem menos quantidade de sol. Já as regiões temperadas é onde a gente observa as estações do ano com mais finalidade. Se a gente fosse falar que existe estação do ano, essas duas zonas temperadas seriam as estações que têm essa estação aí bem definida. Primavera, verão, outono, certo? Inverno. Então a gente vai ver que as zonas temperadas, no sentido de tempero, né, tá tudo equilibrado, são as zonas que recebem as estações do ano. Já a zona tropical é uma zona que é mais no centro, tá? Que está próximo à linha do Equador, ela compõe a linha do Equador, ela não tem essas estações do ano bem definidas. Por quê? Ela recebe uma maior quantidade de sol em excesso e ela não consegue ter períodos de menos máximas ou mínimas de sol, certo? É quase invariável, a gente não consegue muito perceber o sol diferente na parte tropical. Ok, gente? A gente observando essa questão de zona polar, a gente observando essa questão de zona temperada, tropical, a gente vê que tem a ver com essa questão de iluminação. Então o Sol, tá, é a estrela que consegue aí transmitir a maior quantidade de luz e tem totalmente influência para a questão de estação do ano, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho como a gente culturalmente participa das estações do ano, certo? Como a gente observa as estações do ano em nossas vivências, tá? Vamos observar no próximo quadro agora. Esse quadro, tá, de estações do ano representa aí basicamente o que a gente falou sobre cada estação, tá, do ano. Então a gente vai ver aí que a parte da árvore congelada ali representa o inverno, a primavera representa a árvore já florescendo, o verão já aquele ponto de florescimento maior, com a maior quantidade de sol, tá? O outono, a questão de desflorar, um tipo mais seco. Então, a gente vê que, simbolicamente, essa imagem que vocês veem na tela representa as estações do ano, ok? Mas, o que é estação do ano culturalmente? Quais são as festas que a gente observa aí as estações do ano? Vamos lá. A primeira festa que a gente vai observar vai ser o Natal, tá? Acompanhe em tela. A gente vai ver aí que muita luz, né? Aqueles pisca-pisca que a gente vê no período de Natal, aquela árvore em forma de cone, né? Vamos entender aí basicamente o que é o Natal. A palavra Natal, gente, significa nascimento, tá? E é um período aí de luz, tá? De dar a luz. Então, por isso que a gente vai ter simbolicamente a ideia dos pisca-pisca aí, né? A gente vai ver também que o Natal, no hemisfério norte, tá? Representa um período de inverno. Enquanto aqui no hemisfério sul a gente vai ter um período de verão. Então, por esse fato, simbolicamente, a árvore de Natal é uma árvore que representa aquelas árvores lá do norte, né, aqueles pinheiros, né? Por isso que a gente observa que culturalmente a gente é muito influenciado por conta deles. Mas, na visão cristã, tá, o Natal representa o nascimento de Cristo. Tá? Como eu falei para vocês que o Natal, a palavra Natal representa nascimento, luz, tá? Os cristãos absorveram a cultura do Natal também para representar o nascimento, tá, gente? Então, culturalmente, a gente é influenciado por esse período de Natal, que no hemisfério norte representa o inverno, tá? E aqui no hemisfério sul, lembrando que é o período de verão, diferente, ok? Uma outra festa também que tem um significado de acordo com as estações do ano vai ser a Páscoa, tá? Já a Páscoa a gente vai ver que representa aí o período de primavera, né, de florescimento, tá? Uma coisa muito interessante na Páscoa, olha para mim aqui agora,
é que a gente vai ter a imagem do coelho, né, na Páscoa. A gente sabe que o coelho ele não coloca ovo, gente. Tá? Mas por que existe um coelho e um ovo para representar a Páscoa? Porque o coelho vai representar aquela ideia de natureza, de verde, né, de um animal que consegue esconder coisas. E o ovo vai ser a premiação, né, da pessoa que vai buscar. Tá? A palavra Páscoa representa a passagem, né, nascimento também. Então a gente vai ter culturalmente a Páscoa como um símbolo da primavera, ok? Mas também na visão cristã a gente vai ver que é a passagem de Cristo na Terra, né? Também essa ideia mais voltada para o cristianismo e uma coisa que a gente absorve muito. Gente, eu estou falando aqui sobre essa questão do cristianismo dentro dessas estações do ano, mas estou querendo dizer para vocês que essa ideia do cristianismo é uma forma muito influente que a gente tem aqui na América do Sul, especialmente aqui no Brasil. Tá? Então, se a gente comemora essas festas, também vai ter a ver com um período aí da nossa cultura, que vem realmente das regiões ocidentais, né? As regiões norte. Ok, gente? Por isso que eu trouxe para vocês essas duas festas, mas existem outras também que têm a ver com as estações do ano, mas essas são as mais fortes. Beleza? Para finalizar, vamos fazer um apanhadão geral, tá, sobre o que a gente viu hoje. Nós vimos aí a questão da luz solar, tá, iluminando o planeta, como importante é o Sol para a nossa composição de estações do ano. Vimos também na questão da formação mesmo, né, do nosso planeta, de dias e noites. A gente vai ver também que a questão do formato aí, né, da primavera, outono, verão, inverno, são todas de acordo com essa questão de iluminação e isso que são as estações do ano. Vimos também algumas festas que têm a ver com as estações do ano, que representam aí esse período aí de passagem de luz, né? Então a gente vai ver que as estações do ano são muito importantes, tá? E influenciam muito também nossa cultura. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe também as aulas na plataforma AVA, tem um exercício muito legal para a gente fazer lá e até uma próxima. Valeu!